Olá pessoal, mais uma aula, professor Marcelo Rodrigues da Silva, nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nós vamos para a terceira aula com conteúdo, que vai envolver então uma terceira atividade no desenvolvimento do TCC. Antes, como eu recebi algumas dúvidas por mensagem de vocês, eu vou fazer uma revisão das duas atividades anteriores, de modo a deixar claro o que deveria ter sido feito, e assim vocês poderem fazer uma revisão e que a gente possa avançar com mais propriedade. Bem, nossa primeira atividade então foi preencher o item 1.2 do TCC, que tratava dos dados dos empreendedores. O item 1.3, os dados da empresa, do empreendimento. E o 1.4, a missão da empresa. Bem, então, no item 1.2, vocês deveriam ter colocado os membros da equipe, o nome de cada um, o perfil e as atribuições. Um exemplo que eu estou trazendo para vocês é o plano de negócio do estúdio de Pilates que minha esposa está abrindo. Então, nome e idade, no caso dela, Ana Paula, o perfil, então, fisioterapeuta, e ali tem a especialização, os estudos que ela fez, e as atribuições, então, que ela vai ter na empresa. Da mesma forma, meu nome e idade, meu perfil e as atribuições. Então, esse primeiro item que foi pedido para que vocês fizessem era uma tabela com os membros de cada equipe, perfil e atribuições. O segundo item, chamado 1.3, era uma tabela simples também com o nome da empresa e o CNPJ, que no caso vocês não têm. Mas então era uma tabela simples, Novamente trazendo o exemplo do estúdio de Pilates. Então o nome da empresa Vol Pilates Estúdios Cajuru e aqui o CNPJ. E o último item dessa primeira atividade era escrever a missão da empresa. Então vocês deveriam pesquisar na internet algumas empresas do mesmo ramo, da mesma área, para tentar verificar quais as missões dessas empresas e conseguir constituir uma missão para a empresa de vocês. Aqui novamente o exemplo que eu trouxe do estúdio de Pilates. Então, oferecer aula de Pilates com excelência, um ambiente agradável e moderno, com as melhores técnicas, unindo inovação e a tradição. A segunda atividade pedida foi preencher o item 2 do TCC, a análise de mercado. Na verdade, se tratava de uma parte inicial, uma parte introdutória, onde deveria ser identificado em qual setor a empresa está se propondo a atuar, as tendências desse setor, quanto de recurso esse setor movimenta. Enfim, a ideia era que se falasse um pouco, então, do setor que a empresa trabalha. Então, seria um prefácio, uma introdução à análise de mercado. Um exemplo trazido aqui é o que eu venho trazendo nos outros slides também, do estúdio de Pilates que a gente está montando. Então, 2 parágrafos são suficientes. Aqui, então, esse primeiro parágrafo, ele vai falar um pouquinho sobre como esse setor vem se comportando atualmente. Então, ali, conforme o portal Negócio Pilates, o setor de Pilates está em crescimento. Então, antes, a atividade física era tida por pessoas que buscavam só a questão de beleza e boa forma, e atualmente, então, a busca pela saúde e bem-estar tem levado um público diversificado. Então, esse primeiro parágrafo ele trata aí da tendência atual, tendência de crescimento. E um segundo parágrafo ele vai falar um pouquinho do comportamento desse setor em relação à movimentação de recursos. Então, eu verifiquei na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios que em 2011 o Brasil era o segundo maior mercado fitness e tinha cerca de 12.600 academias. Isso movimentava na época 1,6 bilhão e estava lá em 2011 crescendo em torno de 40% ao ano.
Então é mais ou menos nessa época que começam a surgir os estúdios de Pilates, tá? E aí um dado mais atual que eu trouxe, que eu consegui, é que em 2018 existiam cerca de 40 mil estúdios de Pilates. E o faturamento desses estúdios variavam então de 5 mil a 80 mil reais. E aí então finaliza essa parte introdutória, chamando os capítulos posteriores, né? Então é nesse cenário que o presente plano de negócio está sendo proposto. Nesse capítulo será apresentada a análise de mercado feita para o Vol Studios Pilates Cajuru. Então são esses 2 ou 3 parágrafos que foi pedido na atividade 2. Bem, a aula de hoje então ela consiste numa terceira atividade, preenchendo o TCC, que é o item 2.1, estudo dos clientes. O capítulo 2, então, análise de mercado, ele se divide em 3 itens: estudo dos clientes, estudo dos fornecedores e também estudo dos concorrentes. Na atividade de hoje, na aula de hoje, a gente vai tratar só do item 2.1, estudo dos clientes. Sem dúvida nenhuma, o estudo dos clientes é uma das etapas mais importantes na elaboração do plano de negócio, porque efetivamente sem clientes não tem negócios, né? Então, a ideia é que se dedique um tempo considerável pensando em identificar esses clientes, né? A gente vai passar aqui algumas perguntas para que vocês sigam e assim consigam ter informações suficientes para depois construir um texto. Bem, as características gerais dos clientes podem ser identificadas separando em pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, se a empresa que vocês estão propondo atende cliente pessoa física, algumas dessas perguntas são interessantes que sejam feitas para que vocês consigam identificar as características dos clientes que vocês se propõem a atender. Então, qual a faixa etária, se a maioria é homem ou mulher, se tem família grande ou pequena, no que trabalham, quanto ganham, qual a escolaridade média desse cliente, onde moram. Enfim, para cada resposta dessa, você vai conseguir fazer uma segmentação desse mercado e assim desenvolver soluções que atendam melhor esse tipo de cliente. Se pessoa jurídica, ou seja, a minha empresa, ela não vai vender para o cliente final, ela vai fornecer para lojistas, vai fornecer para outras empresas. Então é interessante responder essas perguntas: em que ramo atuam, que tipo de produtos ou serviços oferecem, quantos empregados possuem, há quanto tempo estão no mercado, se tem filiais, se não tem filiais, se tem capacidade de pagamento, se tem uma boa imagem no mercado. Então, todas essas perguntas ajudam a identificar, segmentar dentro de todas as possibilidades de pessoas jurídicas a serem atendidas, um segmento específico. Então, o primeiro passo a gente deu as características gerais. O segundo passo é identificar os interesses e os comportamentos dos clientes. Então, que quantidade e com qual frequência compram o produto, o serviço que a gente está oferecendo? Aonde costumam comprar? Que preço pagam atualmente por esse produto ou por um serviço similar? Então, perguntas que são guias, na verdade, para a gente pensar como o nosso cliente se comporta, quais interesses ele tem. E um terceiro passo seria ainda identificar o que leva essas pessoas a comprar. Então, assim, a gente está entrando, está propondo uma empresa que vai bater no mercado só por preço, ou seja, se for mais barato, os clientes compram, se não for mais barato, os clientes não compram. O que a qualidade que leva o cliente a comprar, a marca, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, o atendimento da empresa. Então, são perguntas que vocês devem se fazer e tentar responder para que consigam construir um texto
de identificação desses clientes. E um quarto passo, aonde estão os clientes que você está se propondo a atuar? Então, qual é o tamanho do mercado? Né? A sua rua, seu bairro, sua cidade, é todo o estado, é o país, são outros países, né? Minha empresa vai funcionar inteirinha pela internet. Os clientes vão encontrar você com facilidade. Enfim, aonde estão esses clientes é algo muito importante a se pensar também. Bem, algumas dicas ou algumas questões importantes a se pensar, né? Uma dica então é escolher apenas uma parte do mercado para atender, né? Isso que eu estou falando, essa questão de segmentação do mercado, né? Porque aí você consegue fugir dessa briga geral por preço, né? Um exemplo da estratégia então é uma loja de roupas que se especializa em atender crianças, ou uma confeitaria que fabrica somente sobremesas dietéticas. Então é uma segmentação de mercado, e aí dentro desse mercado pequeno que você segmentou, você pode se destacar por qualidade, enfim, não precisa só ser a questão do preço. Uma outra questão a se pensar é que uma empresa é viável quando tem clientes em quantidade suficiente e com poder de compra também suficiente para que a sua empresa gere lucro, né? Então, assim, se você vai abrir uma empresa para atender poucos clientes e ainda esses poucos clientes não têm poder de compra, talvez seja melhor não abrir essa empresa, talvez seja melhor trocar de ideia. E uma outra questão é que você pode se utilizar de técnicas para perguntar para os seus consumidores essas questões que a gente pensou anteriormente. Ou seja, ao invés de você tentar adivinhar como ele se comporta, o que, que ele valoriza mais, você pode perguntar diretamente para esses consumidores. Uma dica interessante é fazer um formulário no próprio Google e disparar isso em grupo de WhatsApp, enfim, para o pessoal responder. E aí você consegue levantar essas informações sem ser só um achismo, né? Você consegue ter dados para poder trabalhar melhor. Bem, em resumo, então, a atividade 3 é preencher o item 2.1 do TCC, que trata do estudo dos clientes, né? Então, vocês devem escrever pelo menos 3 parágrafos. Um primeiro parágrafo vai falar do público-alvo, ou seja, o perfil dos clientes. Um segundo parágrafo vai tratar do comportamento dos clientes, os interesses e o que os levam a comprar. E o terceiro parágrafo vai tratar da área da abrangência, onde estão os clientes. Bem, seria isso por hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa semana e até a próxima.